Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica, então aqui a gente pode conversar sobre tudo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha mudança de estratégia com o Bitcoin. Depois de um longo tempo, digamos assim, né? Desde que eu comecei a estudar o blockchain, eu resolvi então aumentar a minha posição em Bitcoin. Na verdade, eu considero que eu nem iniciei ainda uma posição em Bitcoin, porque o que eu tenho é muito pouquinho lá. Então, se você está vendo pelo YouTube, já clica aí no like, se você não é inscrito no canal, então, botão inscrever-se. E vamos então ao assunto desse BPMcast. Bom, em julho de 2019, eu comecei a fazer uma série sobre uma chamada Estratégia com o Bitcoin. E lá eu relato um pouquinho que eu comecei a estudar sobre o blockchain e o Bitcoin em 2017. Naquela época, eu escrevi posts no bpmilhão.com, né? Então vocês podem conferir lá no bpmilhão.com. E eu gosto muito de tecnologia, parecia um negócio bem bacana, né? Só que Bitcoin ainda era um negócio muito volátil, ainda é, né? Mas hoje em dia a gente tem aí outras, digamos assim, outras afirmações de que o Bitcoin ele está ficando mais forte e ele veio para ficar. Na época, em 2017, não era tanto assim, né? Então, somente alguns ali visionários, digamos assim, ou então pessoas que realmente acreditavam na criptomoeda, o que, vamos lá, sejamos francos, eu acho que poucas pessoas acreditavam na moeda como acreditam hoje. Eu tenho para mim que a maioria apostou, a maioria procurou, de repente, alguma coisa para ter um ganho melhor, tá? Enfim, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso daí. Mas, fato é que quem comprou lá em 2017, que foi quando eu comecei a estudar o blockchain, hoje realmente está com rentabilidades aí astronômicas, tá? Então, parabéns aí para quem comprou. Só que eu acabei não iniciando uma posição, estava aportando ainda, já tinha começado a investir no exterior, mas o meu investimento no exterior ainda era muito baixo. E aí, eu tinha um investimento no Brasil e aí eu resolvi não entrar nos Bitcoin naquela época. O tempo foi passando, fui investindo no exterior, virei a mão, né, do Brasil para o exterior. Dólar subiu, minha carteira no exterior ultrapassou a minha carteira no Brasil em termos de porcentagem. Esse é o meu histórico, né? E aí eu fiz um pequeno experimento com o Bitcoin, que está no bpmilhão.com, e agora eu resolvi então aumentar a posição em Bitcoin. E eu explico por quê. Tem gente que acha que se você tem uma decisão em determinado momento, você não pode mudar essa sua decisão, essa sua ideia no futuro, né? Então, isso é um problema que a gente está vivenciando hoje em dia, né? O mundo polarizado, o Brasil polarizado. Então, se você... esses dias eu estava ouvindo um podcast do Bruno Perini e ele falou que eles estão para comprar uma casa, né? Então, em um determinado momento da vida dele, ele disse que não ia comprar casa e ele mora de aluguel. E agora ele já considera comprar casa. Então, foi um excelente exemplo, né? Para mostrar que em determinadas épocas da nossa vida a gente tem uma mudança nas nossas ideias e tudo isso está ligado diretamente à sua condição financeira. Então, resumindo, eu resolvi aumentar a posição em Bitcoin. Vai ser uma posição aberta, inclusive, tá? Essa posição que eu tenho em Bitcoin, eu deixo ela lá no bpmilhão.com. E eu comecei então com R$2.000. Então, o que eu coloquei lá na minha estratégia? Eu coloquei R$1.000 e eu comprei de Bitcoin. Cada vez que o Bitcoin caísse 10%, eu comprava R$100. Cada vez que ele subisse 15%, eu vendia R$100. E aí era para fazer uma escadinha, né? Como se fosse um robô, digamos assim. Só que eu olhava todo dia, mas às vezes o Bitcoin variava 10%, 15%, 2, 3 vezes ao dia, né? E, obviamente, eu não pegava todos os movimentos. Fato é, chegou num determinado momento em que eu tinha R$1.200 em cash, em dinheiro, e
R$ 8.000 em Bitcoin. Ou seja, né, do meu dinheiro eu tinha colocado R$ 800, esses R$ 800 viraram R$ 8.000. Tá? Então foi um crescimento de 10 vezes isso daí. E eu fiquei com esse dinheiro em caixa, porque depois eu fui fazendo isso por 10, 11 vezes, está lá no site. E depois acabou que me envolvi com o final do ano, minha mudança, deixei um pouco de lado esse acompanhamento e agora retornei para acompanhar. E depois de estudar mais, depois de ver várias outras coisas, várias pessoas que estão comprando Bitcoin, os fundos, as empresas, enfim, aí eu resolvi então que vou ter uma posição um pouco maior em Bitcoin. Para aqueles que compraram em 2017 ou antes de 2017, o que eu digo, né? Porque tem gente agora, né? Agora é o engenheiro de obra pronta, né? É o viés de confirmação. Né? Eu começo a falar agora que vou comprar Bitcoin, não vai ser nada expressivo, tá? Já vou comentar aqui sobre essas minhas compras. Mas aí vão vir aqueles que vão falar: eu já avisei, entrou tarde, demorou, perdeu tempo, né? Mas não é bem assim. Lá em 2017, ninguém imaginava que o Bitcoin ia chegar onde chegou. Ninguém imaginava que a Tesla, que o Elon Musk, ia vender carro e receber Bitcoin em troca disso. Que ele ia colocar Bitcoin na Tesla. Que hoje o Bitcoin traz mais valorização para a empresa do que a própria venda de carro. Né? Que grandes fundos, enfim, em 2017 a gente tinha muita dúvida. E aí quem não tinha ainda um patrimônio grande, não se sentia muito confortável em comprar o Bitcoin porque estuda os fundamentos, enfim. Então esse foi o meu caso, tá? Na época eu estudei bastante, mas eu achei o risco muito alto e resolvi não entrar. Só que o tempo vai passando, a condição financeira vai melhorando, a rentabilidade vai crescendo. A partir de 2017, quando eu comecei a investir no exterior, eu fiz mais aportes e o dólar quase dobrou. Né? Eu tenho dólar desde R$3, muito pouco ali em 2,60, 2,80, mas eu tenho muito dólar entre 3 e 3,20, então tive uma grande valorização aí de mais ou menos 80%. E eu tenho vários ativos hoje na minha carteira que estão acima de 100%. Então eu tive uma valorização, minha carteira no total está valorizada aí em torno de 50 e alguma coisa aí por cento do que eu coloquei, né? Então realmente eu já tive um bom upside aí na minha carteira, me gera rendimento todos os meses, tanto no Brasil quanto no exterior, e aqui eu estou falando da carteira do exterior, tá? Esse crescimento da carteira do exterior. Consegui surfar uma certa onda no ano passado, 2020, por causa do Covid, então muitas empresas caíram muito. Eu tinha vendido Apple em fevereiro ali, né? Um pouquinho antes de começar a cair. E também fiz bons aportes e aí eu coloquei tudo em dólar e comprei esses ativos que subiram mais de 100% na minha carteira hoje. E Apple é uma que eu tenho na carteira que está em torno de 200%, tá bom? E agora hoje, depois de estudar um pouco mais de Bitcoin, qual é a minha intenção? Aumentar um pouquinho a posição em Bitcoin para ficar com ele, não é para negociar. É realmente ter a participação em Bitcoin até eu chegar a 1 Bitcoin. Quando eu chegar a 1 Bitcoin, vocês vão saber, porque eu vou colocar lá no site. Só que ainda há muita especulação, o Bitcoin ainda tem uma variação muito grande, né? Tem alguns analistas, obviamente, dizendo que vai vir uma grande correção. Enfim, tem mensageiro para tudo. Tem mensageiro para dizer que o Bitcoin vai ter uma queda de até mais ou menos 70%, e tem mensageiro para dizer que o Bitcoin vai custar $1 milhão ou $1 milhão primeiro, né? Tanto faz. Enfim, é muito dinheiro para um Bitcoin, mas para quem viu o Bitcoin a $2, $3 mil, quem viu o Bitcoin cair, né, de $20 mil para $7 mil, se eu não me engano, ele agora em 60 e poucos mil dólares para chegar a $100 mil, $200 mil, a gente já não duvida mais, né? Então a história já mostrou aí que o futuro pode realmente se repetir do que passou e aí crescer mais 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, não vamos duvidar porque o mundo está muito estranho, está muito louco. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vocês podem acompanhar lá. Todos os meses,
eu vou colocar R$300 e vou fazer a compra do Bitcoin. Vai ser um Bitcoin average cost, né? Cost average, ao contrário, né? Então, a gente não faz o dólar cost average, que a gente vai lá e pega lá o custo do dólar médio, vai comprando todos os meses. E eu vou fazer agora com o Bitcoin, então todos os meses eu vou botar R$300 e vou comprar Bitcoin. Obviamente, para eu ter um Bitcoin vai demorar muito, porque eu tenho alguma coisa agora, mas é bem pouquinho, né? Eu tenho, enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurar o que eu tenho aqui, tá? Então, até chegar a um Bitcoin vai demorar demais. Mas hoje eu posso colocar, ir colocando $300, posso chegar até um Bitcoin, que isso daí não vai representar, assim, né, uma parcela muito significativa na minha carteira, de modo a, se de repente der uma queda absurda, eu ficar desesperado porque eu perdi praticamente, digamos, metade do meu investimento, ou um terço dos meus investimentos, tá? Não vou chegar a esse nível. Então, hoje eu tenho 0,02537, enfim, uma dízimazinha aqui de Bitcoin. Falta muito, eu não tenho nem 0,1 ainda, eu tenho 0,0253, então falta muito e eu vou colocar todos os meses R$300. Eu ainda tinha aqueles R$1.200 que eu comentei, né, que eu botei R$2.000, né, estava comprado em 800, tinha 1.200 em dinheiro. E hoje o Bitcoin bateu aí 300. Eu já tinha, antes de falar disso, né, eu já tinha uma ordem de R$240 mil, tá? Quando deu R$240 mil, eu falei, bom, vamos voltar à estratégia do caiu 10%, compra, vende, subiu 15%, vende. Mas eu acabei que botei uma ordem a 240 e não pegou, continuou subindo, passou lá de R$370 mil. E aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho essa participação aqui em Bitcoin. A ideia é manter numa wallet, né? Não pretendo ficar comprando e vendendo mais o Bitcoin. Por enquanto eu vou fazer uma fase de acumulação, é mais um outro teste que eu vou fazer. Então eu vou fazer uma fase de acumulação do Bitcoin e depois lá no futuro eu vejo o que eu faço com o que eu tenho em carteira. Então ele chegou ali em torno de R$374 mil, tá? E depois teve uma excelente queda, digamos assim, né? E bateu R$310 mil e foi onde eu comprei R$300 dele. Tá? Deixei a ordem lá, a ordem já estava lá. Assim como a ordem de R$240 mil está lá, tem uma ordem lá em cima disso daí. E se bater eu vou comprar. Então eu ainda tenho R$900 para comprar. Como eu estou fazendo compras de 300, estava com 1.200, então ainda tenho 4. Eu tinha 4 compras a fazer. Fiz uma e agora tem mais 3 compras ainda para fazer. Uma ordem está lá em 240 mil. Vou ficar acompanhando. Então, se cair de 310, que foi minha última compra, eu vou lá e faço uma outra compra. Tá bom? Se o Bitcoin cair mais de 30%, aí eu posso dobrar a mão. Mas a ideia é manter esses R$300 todos os meses, tá? E o mundo tá louco, né? O mundo tá louco. Parece que tem dinheiro surgindo para todo lado. Então, o Bitcoin disparou. E também agora a gente tem uma outra coisa que eu estou estudando um pouco e depois eu trago para vocês, dos meus estudos, né? Que são os NFT. Né? Esses NFT, eles são os Non-Fungible Token. Então, as pessoas estão vendendo coisas virtuais assim por valores astronômicos. Tá? Então, tem coisa aí na casa de milhões. Mas aí depois eu faço um vídeo mais explicativo disso daí. Eu faço um post, deixo lá no comoinvestirnoexterior.com. E como o mundo tá louco, eu vou estudar um pouco mais isso daí e devo colocar uma participação em alguma coisa num desses NFT. Então, é aquela assimetria favorável, né? Se eu coloco $1.000 em alguma coisa dessas aí e de repente vai a zero, eu perdi $1.000. Agora, o potencial de subir 1000%, ele também existe. Então, hoje não vejo como ruim a gente fazer esse tipo de coisa aí, entre aspas, uma aposta, tá? Mas eu friso. Quando que você pode se sentir mais confortável de fazer isso? Quando o seu patrimônio cresceu o suficiente para que você fique seguro
e tranquilo se você perder aquilo que você está colocando em risco. Então a gente sempre fala do capital alocado a risco. Tem gente que fala em 5%, tem gente que fala em 10%, tem gente que fala em 2%. Fica a seu critério, né? É onde a gente bota em uma small cap que pode decolar ou não. Eu tenho uma small cap que eu comprei, pouca coisa dela, Intelsat, depois pegou fogo, explodiu um satélite, teve um monte de problema e eu perdi 85% do dinheiro que eu coloquei lá. Mas é um dinheiro que não me afeta em nada, tanto é que não vendi. Mantive ela lá porque é um dinheiro que quando eu comprei ela, né, eu já tinha essa ideia de que se caísse e tendesse a zero, eu ia perder aquele valor, mas tinha um potencial de ganho aí muito, muito maior. Então, quando eu comprei, eu já considerei que eu perdi aquele dinheiro. Tanto é que ele está lá e ele não me afeta em nada. Então, quando você está um pouco mais tranquilo, confortável, quando a sua carteira cresceu, quando você está recebendo dividendo suficiente, né, para custear várias contas suas, então, e você tem um bom aporte, você acaba que fica mais tranquilo para colocar o dinheiro, né, em algo mais arriscado. E aí a gente pode conversar nisso num outro momento, que é o que eu digo quanto aos milionários, multimilionários e os bilionários, né? Então tem gente aí que tem 20, 30, 40 milhões, ou até mesmo 1, 2, 3 bilhões, e esses milionários, esses multimilionários e esses bilionários, eles olham um negócio de 1 milhão e falam assim, quanto você está precisando para tocar o seu negócio? 1 milhão? Tá bom, toma aqui 1 milhão. E ele, né, tem 3, 4 bilhões, ele considera aquele 1 bilhão já perdido. Então, obviamente, ele não dá como perdido, porque se ele tem 1, 2, 3 bilhões, ele é um bom negociador, né? Assim a gente espera. Mas ele não tem medo de colocar 1 milhão naquela empresa, e a empresa acaba que pode trazer, né, um resultado aí de 3, 4, 5, 10 vezes. Para isso, eu também comecei a investir nas SPACs, que eu escrevi um e-book, já fiz um vídeo sobre ela e pretendo trazer um conteúdo bem grande sobre as SPACs, tá? Um público reservado até, tá bom? Então, assim, dentro dessa ideia, as SPACs são empresas públicas e que elas fazem fusão com empresas privadas, como se fosse um private equity, e dali essa empresa privada ela já vira pública no mercado. Então, você pode comprar as units de uma SPAC e é como se fosse um fundo, na verdade. Você pega o dinheiro, você coloca lá e deixa lá que o sponsor, né, que o patrocinador, que eles chamam assim, seria como se fosse o gestor do fundo, ele vai procurar uma empresa para negociar e fazer uma fusão com essa empresa. E essa empresa se junta, vem a público e você ganha algumas garantias e algumas ações. E com isso, essa empresa que veio a público, ela acaba que capta mais dinheiro no mercado e você pode ter aí uma valorização muito grande nessa empresa que foi comprada, né? Que foi feita a fusão. E você ainda tem umas garantias que funcionam como se fossem opções. Tem umas análises muito bacanas dessas empresas privadas, o pessoal fica acompanhando aquelas que tiveram um dinheiro, né, entrando ali, um funding que eles chamam, né, de uma venture capital. Então, assim, tem bastante coisa legal. E agora que eu tenho uma carteira já suficiente, que me deixa muito tranquilo, base muito sólida, vários ativos com mais de 100% de rentabilidade. Eu tenho os dividendos que eu recebo, eu reinvisto todos, porque eu ainda não preciso de utilizar eles, né? Não é a minha ideia utilizá-los agora. Então, minha pirâmide ela foi subindo e agora estou no topo dela pegando alguns ativos com um risco um pouco maior e tenho a ideia de daqui a pouco minha carteira vai crescer mais um pouco e aí eu também vou entrar em outros tipos de investimento. É isso que eu acho bacana. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Bitcoin vamos acompanhar, R$300 por mês, não vai fazer estrago nas minhas contas e agora eu vou aumentar minha posição lá em Bitcoin e depois eu trago conteúdo então dos NFT e para quem quiser, quem se interessar, baixe o e-book sobre as SPACs e depois vou ter um público reservado para a gente conversar sobre SPACs, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e nos vemos no próximo BPMcast.